versículos de 12 ao 18. Hoje tem cantina missionária dos amigos de missões, tá bom? Final do culto. Hebreus 10, de 12 ao 18. O tema da mensagem: Cordeiro Pascal. Assim diz a palavra de Deus em Hebreus 10, a partir do versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Senhor, muito obrigado pela palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Convença-nos através do teu Santo Espírito. E ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o que vamos aprender com a santa e boa palavra do Senhor. Obrigado por toda a ministração que recebemos até agora. O Senhor tem falado poderosamente. Continue, Deus, falando poderosamente aos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cordeiro Pascal. Estamos comemorando a Páscoa. A sociedade, ela comemora esse momento se lembrando bastante da comida, né? Lembra-se do bacalhau com batata, lembra-se do chocolate, e não há nenhum pecado, nenhum erro em você comer bacalhau com batata e chocolate. E às vezes algumas pessoas gastam o que não tem para pagar R$120, R$150 um ovo de Páscoa, que não vale isso tudo, né, irmãos? É só uma casquinha, né? Eu sei que é bonito, a embalagem é colorida, mas não vale o peso. É muito caro para uma casquinha de chocolate, que a gente quase que devora um ovo daquele 150 em 10 minutos. Então, é muito caro. Então, é uma data comercial. O comércio põe em evidência a data e fala-se muito em comida, mas nós somos crentes, nós somos servos de Deus. O cristão, ele entende a Páscoa de uma outra forma. Conforme eu disse, não é nenhum pecado você, como evangélico, como crente, comer bacalhau com batata e comer ovo de chocolate. Se alguém quiser me dar um ovo de chocolate de presente, eu aceito. Não há nenhum pecado, não tem dificuldade. É só mesmo um produto comercial. Mas eu e você, que somos crentes em Jesus, nós precisamos entender essa data tão importante. Por isso o tema do culto, Cordeiro Pascal. Esse termo, Cordeiro Pascal, ele refere-se a Jesus Cristo, aquele que é nosso Senhor e Salvador. E falar de Jesus como o Cordeiro, e nesse contexto de Páscoa, também faz referência, representa aí a questão do sacrifício de Cristo lá na cruz. É uma data que, para mim e para você, tem um significado muito importante, né? Que entender que Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus.
entender que o cristão, ele deve celebrar a Páscoa, ele pode celebrar a Páscoa e ele tem que celebrar a Páscoa, mas lembrando do sacrifício de Jesus, Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus e o sacrifício de Jesus tem potencial, tem poder para perdoar a todos. Porém, a própria palavra diz que alguns serão salvos. Mas o sacrifício de Jesus, ele tem alcance para salvar o mundo. E salvar o mundo, salvar os habitantes desse mundo. Mas, infelizmente, alguns negam a Jesus, alguns rejeitam a Jesus e o fazem, muitas das vezes, por causa dos prazeres deste mundo. A pessoa não quer abrir mão de algumas coisas neste mundo, de alguns vícios, alguns costumes, alguns prazeres, alguns comportamentos que é prazeroso para essa pessoa, é interessante para essa pessoa, é importante para essa pessoa. E ela então pensa, mas se eu entregar minha vida para Jesus, então eu não vou poder mais fazer isso e aquilo. Não é uma questão de poder fazer isso e aquilo. É uma questão de não precisar fazer isso e aquilo. Vamos dar um exemplo de um homem que gosta de mulher. Então, se ele não é convertido, se ele não é um homem de Deus, é bem verdade que ele possa desenvolver aí o desejo de gostar de muitas mulheres. Mas nenhuma dessas mulheres é a mulher dele. Mas quando esse homem sinceramente se converte e ele crê em Jesus, então ele passa a entender que ele não precisa de todas as mulheres. Ele pode ter uma mulher no Senhor. E essa mulher é suficiente para ele. O fato de se converter não irá obrigá-lo a deixar de gostar de mulher. Mas o fato dele se converter irá orientá-lo a gostar de uma mulher de forma correta, de forma certa, que é valorizando aquela mulher com quem ele se propõe se relacionar. Então veja aí, se a dificuldade desse homem é porque ele gosta de mulheres, se converter não fará ele deixar de gostar, mas irá ajustar a forma de gostar, a forma de se relacionar. E assim, diante de muitas outras coisas que levam alguns homens e algumas mulheres a pensarem por que não se converter. Mas o texto de hoje, ele fala ao coração dos convertidos. Aliás, quando se lê a Bíblia, ela sempre fala ao coração dos convertidos, ao coração daqueles que já são do Senhor. E fala também ao coração daqueles que o Senhor está convidando para fazer parte do povo dele. Jesus é o Cordeiro Pascal, que através do seu sacrifício na cruz tem o poder de libertar os homens da escravidão do pecado. Feita essa parte introdutória, vamos ler então Hebreus 10, a partir do versículo 12.
Releio então os versículos 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então, quando os homens ofereciam sacrifícios por causa da lei e oferecia animais, aqueles homens, todos os anos, precisavam voltar para oferecer o sacrifício para perdão dos pecados, porque eles continuavam pecadores, continuavam pecando. Então, orientados pela lei, levavam o animal para o sacrifício e no ano seguinte tinham que levar de novo. Por isso que o texto que fala acerca de Jesus, a nova aliança em Cristo, Jesus é aquele que viveu a lei, cumpriu a lei. Diz que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. O sacrifício de Jesus é um sacrifício único. Não será crucificado de novo. Não vai morrer de novo. Não vai ressuscitar de novo. Sacrifício único. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então, isso significa que, se você sinceramente reconhece que é um pecador, se você sinceramente se arrepende dos seus pecados, pastor, o que seria me arrepender dos pecados? É quando você está cansado de errar. Enquanto o homem não se sente cansado de errar, ele não entrega a vida para Jesus. Porque o pecado castiga. O pecado gera prejuízos. O pecado induz a decisões erradas. O pecado faz com que a pessoa perca oportunidades. O pecado, ele fecha portas. O pecado, ele atrapalha o crescimento de uma pessoa. Então, isso vai cansando a pessoa, vai cansando, vai castigando. É como se fosse um senhor terrível, com um chicote, batendo naquela pessoa. Enquanto ela peca, é como se ela estivesse levando uma chicotada. E aquilo vai cansando, vai deixando a pessoa cansada. E quando essa pessoa está cansada, ela então está pronta para reconhecer: eu sou um pecador, eu preciso de ajuda, eu não quero mais esse tipo de vida. E aí ela chegou no ponto ideal, de, uma vez arrependida, confessar Jesus como aquele que pode perdoá-la. E confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E ela então troca o chicote pelo colo. Enquanto o outro senhor, o terrível, a cada pecado dava uma chicotada, fazendo aquela pessoa sentir-se cansada, Jesus é o Senhor que coloca você no colo. E então te dá descanso. Vinde a mim, disse Jesus, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E vocês encontrarão em Cristo descanso para a alma. Então, em que momento o homem está pronto para entregar a vida para Jesus? Quando ele está cansado. Cansado. Enquanto o homem tiver força para pecar, enquanto o homem tiver vigor para pecar, ele talvez não esteja pronto para entregar a sua vida para Jesus. Mas, na medida que peca, o pecado vai castigando aquele homem.
vai castigando aquela mulher, até que eles venham desejar alívio para suas almas. Então Jesus é aquele que ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados. É aquele que, uma vez que o Senhor Jesus perdoa os seus pecados, eles estão perdoados para sempre. E diz o texto que assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus foi sepultado e Jesus ressuscitou. E Jesus está onde, pastor? Está aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O 12, onde Jesus está? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se. Então Jesus está à destra de Deus. É lá que ele está. E diz o texto que lá ficará, aguardando. Você pode imaginar essa cena agora? Jesus no trono, à destra de Deus, aguardando. É importante essa imagem produzida pelas Escrituras, porque nesse Brasil, nesse mundo religioso, a gente vê muitos de boa fé e que frequentam reuniões religiosas, imaginando uma grande guerra, uma grande batalha, onde Deus está travando uma grande guerra contra o diabo. E a ideia de uma luta terrível, alguém dando soco e levando soco. Irmãos, isso é produto de uma mente fantasiosa, porque o Senhor Jesus está onde? Está ali. Volta o 12 lá. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então, aquele cenário de uma guerra que o Senhor Jesus pisa na cabeça do diabo, Jesus, calma. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. O Senhor Jesus está onde as Escrituras ensinam que ele está, assentado à destra de Deus, e fazendo o quê? Aguardando. Aguardando. Até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Irmãos, então, a volta de Jesus, humanamente falando, ela não está demorando, porque uma grande guerra está em curso. Ela está, humanamente falando, demorando, porque Deus é longânimo. Deus já salvou a muitos e quer ainda salvar muitas pessoas. Deus já salvou a muitos e quer ainda salvar muitas pessoas. Jesus ainda não voltou, não é porque uma guerra está em curso, porque quando chegar o dia, os inimigos serão postos sobre o estrado dos seus pés.
serão postos com uma única palavra, com uma única ordem. Nenhuma criatura, seja um anjo caído, seja que categoria for de anjo caído, seja um homem rebelde, nenhuma criatura tem potencial para lutar contra Deus, para lutar contra o Senhor Jesus. Por isso que não existe uma luta. Porque para que eu possa lutar com alguém, vem cá, Lucas, eu vou lutar com Lucas. Para que eu possa lutar com alguém, eu tenho que ser um igual. Para eu lutar com ele, eu tenho que ser um igual. E Jesus não é um igual. Deus não é um igual. Então não tem a luta. O menor não pode enfrentar o maior. E Deus é maior. Deus te abençoe, filho. Até a luta do crente é amável, né? A gente deu cabeçada, mas a gente se abraçou. Você acabou com o meu penteado, né, Lucas? Deixa eu botar no lugar. Então, irmãos, pastor, então o senhor está dizendo que não tem luta espiritual no contexto onde Deus tem que enfrentar alguém? Não. No contexto onde Jesus está sendo enfrentado? Não. Nesse contexto, não. Os anjos do Senhor, que são ministros de Deus, recebem ordens da parte de Deus para que possa cuidar do povo de Deus. Então, os anjos do Senhor certamente têm que colocar alguns demônios para correr, para proteger o povo de Deus. E certamente os seres espirituais caídos querem a sua cabeça e querem muito mais a minha, como pastor da igreja. Então, há uma luta entre as criaturas, mas não há uma luta envolvendo o Criador e o Filho do Criador. Isso não. Deus não vai guerrear com uma criatura. Até porque a criatura não teria chance nenhuma. Tá bom. Imagina uma criatura, vem, Senhor, eu vou te enfrentar. Tá bom. Não tem a luta, irmãos. A luta é entre as criaturas, entre anjos que estão de pé, entre anjos caídos, entre homens que estão de pé, entre homens caídos, entre demônios que querem a cabeça dos homens, mas não uma luta onde envolve o Criador, onde envolve o Senhor Jesus. Onde o Senhor Jesus está? À direita do Pai. Fazendo o quê? Aguardando. Aguardando o quê? A hora, o dia do Senhor. Está demorando? Eu não chamo isso de demora, eu chamo isso de misericórdia. Misericórdia de Deus. Porque muitos foram salvos e muitos precisam da salvação. Misericórdia de Deus. Há quantos anos Andressa é membro dessa igreja? Desde a época do pastor Walter, né, pastor Walter? A irmã Andressa? Né? Eu estou aqui há 9, Walter pastoreou aqui em 2 momentos. Walter é outro nível, né?
O Walter pastoreou em 2 momentos, mas em um deles 10 anos. Então, a Andressa está aqui uns 20 anos. E os irmãos viram que há 3 domingos aí, o marido dela publicamente entregou a vida para Jesus. 20 anos essa irmã aqui dentro. 20 anos. E agora está fazendo discipulado, é aluno do Douglas, se preparando para o batismo. Essa irmã está conosco há 20 anos. Então, Jesus está demorando? Eu não chamo isso de demora, eu chamo isso de misericórdia. Misericórdia que alcançou a casa de Andressa 20 anos depois. 20 anos depois. Misericórdia na vida do meu pai, que tem 93 anos, e lá em Jardim Regado, aceitou Jesus aos 70 anos de idade. Está ali com 3 hérnias de disco, se levantando ali para poder o povo ver ele. Olha lá, meu paizinho ali. Que com 70 anos entregou a vida para Jesus. Jesus está demorando? Eu não chamo isso de demora. Eu chamo isso de misericórdia. Para que outros se convertam. Para que seu esposo se converta, sua esposa se converta. Seu pai, seu avô. Eu chamo isso de misericórdia. Versículo 14. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Então, o Senhor Jesus, quando salva uma pessoa, Ele põe no coração dessa pessoa a sua lei. Mas o Senhor Jesus, quando salva uma pessoa, Ele põe sobre a mente dessa pessoa as suas leis. E diz o texto, e sobre a sua mente as inscreverei. Deus fará o registro da sua lei na mente dos convertidos. Deus fará com que a sua lei seja incluída na mente dos convertidos. Deus irá anotar a sua lei na mente de cada pessoa que crê em Jesus. É o Senhor Jesus quem faz isso. É o Senhor que vai anotar a lei dele no seu coração e na sua mente. Por isso que uma pessoa genuinamente convertida, ela permanece convertida. Porque a ação de se converter não foi um ato produzido por ela, mas é um ato produzido pelo próprio Deus na pessoa de Jesus. Uma pessoa convertida, ela permanece convertida. Aí nós temos alguns questionamentos, algumas dúvidas, né? Do tipo, mas pastor, eu já vi uma pessoa, membro da igreja, agora no mundo se prostituindo, escravizado por vícios. Então essa pessoa, só porque um dia ela aceitou Jesus, ela está salva, ela vai para o céu. Membro de igreja não é a mesma coisa de uma pessoa convertida. Nem todo membro de igreja é convertido, mas todo convertido deve ser membro da igreja. Nem todo membro de igreja é convertido, mas todo convertido deve ser membro da igreja. A igreja, dita pela própria palavra, é composta de quê? De joio
e trigo, e o Senhor, quando vier, Ele vai fazer a separação do joio do trigo. Mas eu também não posso mentir para você. Se a sua experiência com Cristo foi genuína, você está salvo sim para sempre. Eu não posso fazê-lo sentir medo, levando você a acreditar que, por ser de Jesus, você nunca mais vai pecar. Todos pecaram. E todos continuarão pecando. Porque ainda não experimentamos o processo de glorificação do corpo. A alma, de fato, está salva, mas o corpo ainda é fraco. Então, um crente genuíno, ele peca, ele erra, mas ele não pode ser jamais escravo desse pecado, escravo desse erro. E um crente genuíno, ele não tem prazer no pecado, ele não tem prazer no erro. Pastor, não pregue isso não, porque se o senhor pregar isso, então os irmãos vão se sentir à vontade para pecar, para errar. Eu prego sim, porque eu confio no que a palavra ensina. Essa é a aliança que farei com eles. Se você genuinamente se converteu, se você sinceramente se converteu, o Senhor fez uma aliança com você. Qual é a aliança? Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis. Uma pessoa que crê em Jesus genuinamente, Deus coloca no coração dela a sua lei. E essa lei te protege, esses princípios te guardam, e você não terá prazer mais no pecado. Vai errar, como se fosse um acidente, mas não vai permanecer no erro, porque você não é mais uma pessoa comum. Você agora é um homem, você agora é uma mulher, onde Deus colocou no seu coração a sua própria lei. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente os escreverei. Então, na mente, Deus fará um registro. Deus fará um registro da lei dele na sua mente. Daí, podem queimar todas as Bíblias. Podem queimar todas as Bíblias. Todas, do mundo inteiro. Por isso que quando há no Senado ou na Câmara de Deputados federais algum projeto de lei sendo apresentado para que as escrituras sejam banidas das escolas, das bibliotecas e que não seja lida para a sociedade, e aí alguns irmãos ficam preocupados, revoltados e querem fazer alguma coisa. Irmãos, vocês não precisam fazer nada. Podem queimar todas. O Senhor já fez o registro da lei dele aonde? No meu coração e na minha mente, e daqui ninguém tira. Pode queimar tudo, no mundo inteiro, não precisa deixar nenhuma, porque o Senhor já cuidou disso. E você que tem um registro da lei no seu coração e na sua mente, vai passar essa lei para o outro que nasceu e ainda não a conhece. Passar como, pastor? Enquanto você anda pelo caminho.
enquanto você está com eles em casa, enquanto comem, você vai passar essa lei. Então, os homens maquinando conseguem destruir os livros, mas não conseguem destruir a lei. Viu? Então, quando você vê alguma coisa no telejornal, está votando, não, nós temos, pastor, vamos encher 3 ônibus, vamos para lá, vamos quebrar tudo. Irmãos, não vão quebrar nada. Nós não vamos quebrar nada, nós não vamos fazer alvoroço nenhum. Nós vamos acreditar naquilo que as Escrituras ensinam. E as Escrituras ensinam que o homem convertido, a mulher convertida, o Senhor tem uma aliança com esse homem, tem uma aliança com essa mulher. Diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, farei um registro dessa lei na sua mente. O Senhor irá incluir a lei dele na sua mente. O Senhor irá anotar a lei dele na sua mente. Queimam os livros, rasgam os livros, mas não tiram do seu coração e da sua mente a lei do Senhor. Encerrando, versículo 17, a conclusão do sermão, acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Não importa o quão terrível você foi como homem incrédulo, como mulher incrédula. Não importa o quão terrível você foi. Se você nesta noite se arrepender, se você que está ouvindo essa mensagem se arrepender, se você que vai acessar essa gravação se arrepender, sinceramente, o Senhor te perdoa e o Senhor fará com você uma aliança. Não importa o quão terrível você foi como homem, o quão terrível você foi como mulher. Esse homem que crê em Jesus terrível morre e nasce então um novo homem. Essa mulher terrível que crê em Jesus morre e nasce pela fé uma nova mulher. E o Senhor Jesus irá anotar, registrar, incluir, escrever no seu coração, na sua mente, a lei que o Senhor Jesus cumpriu e cumpriu para nos salvar. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Daí, aquela dúvida que muitos religiosos têm: pastor, me converti, estou salvo, mas agora pequei, então perdi minha salvação. Preciso agora me santificar para me converter de novo e ser salvo de novo. Irmãos, isso não é bíblico e isso é um perigo, isso é uma verdadeira roleta russa, né? Estou salvo, pequei, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Jesus voltou. E aí, voltou, estou salvo, estou perdido. Foi em qual momento? Hein? Jesus voltou, foi em qual momento aí? Está salvo, está perdido? Pastor, não sei, está no meio ali, está saindo da salvação, entrando em perdição e voltando. Irmãos, isso não é bíblico. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, Jesus te perdoa por quanto tempo? Para sempre. Está escrito ali? Acrescenta. Primeiro ele disse o quê? Vou escrever o quê? No seu coração e fazer o registro na sua mente da lei, das verdades de Deus.
E além de isso já era assim um benefício enorme, né? Mas ele acrescenta o quê? Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Por quanto tempo que ele não vai se lembrar? Para sempre. Uma vez que o Senhor Jesus te perdoa para sempre. Nunca mais ele vai tocar nesse assunto. Sabe quem é que coloca o dedo no rosto do outro? Somos nós. Não vou fazer isso com a bateria. Lucas, esses dias, reclamou comigo. Reclamou não. Falou, ô pastor, tudo que é ruim só aponta para o lado da bateria, né? É porque eu não quero dar como exemplo nenhum irmão. Aí comecei a usar os instrumentos. Mas vi que Lucas, que toca a bateria, ficou meio sentido. Por que você não dá uma descarregada lá no no violão e outra coisa? Aí lembrei, não vou falar não vou falar da bateria hoje não, Lucas. Mas é melhor usar os instrumentos do que usar uma pessoa como exemplo, né? Mas como é que o ser humano faz? Aqui está o relacionamento do teclado com o violão. E o violão, então, errou muito feio com o teclado. E o violão pede perdão, e o teclado, então, diz, não, tudo bem, violão, eu te perdoo. Ah, está tudo certo, perdoou, acabou. Mas um belo dia, em um momento tenso, alguma coisa acontece, o teclado vai e bota o dedo no rosto do violão. Mas você lembra? Você lembra daquele mês de novembro, sábado, à tarde, às 14h50, que você fez aquilo? O homem perdoa, mas o homem bota o dedo, me perdoa a expressão, na cara. O Senhor Jesus, quando perdoa, ele faz o quê? Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O Senhor Jesus perdoa e não coloca o dedo no rosto de ninguém. Jesus, quando perdoa, ele perdoa mesmo. E você, em Cristo, se torna uma nova criatura, uma nova pessoa. E concluo lendo 18. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. E por que não precisamos então de um outro sacrifício? Porque se Jesus perdoou os meus pecados para sempre, eu não tenho pecado para ser perdoado. Se o Senhor Jesus perdoou o pecado da humanidade para sempre, então a humanidade que crê nele não tem pecado para ser perdoado. Porque ele perdoou os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Sendo que o crente genuíno, ele não usa essa segurança para pecar. Mas o crente genuíno, ele usa essa segurança para se santificar. Por isso que eu prego sem medo. Porque se você é um crente genuíno, o seu prazer está em se santificar. O seu prazer está no Senhor. Rosemary me acompanha há muito tempo. Me acompanha assim. Já foi minha ovelha mais de uma vez. E ela sabe, eu nunca mantive ninguém dentro da igreja pelo medo. Você vai para o inferno, você vai perder a salvação. As pessoas precisam ficar dentro da igreja pelo amor que elas têm por Deus, por Jesus, pela obra, pela palavra. Ninguém deve permanecer na presença de Deus pelo medo, mas pelo amor, pelo entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e isso é suficiente. Convido aqui o pastor Walter Corrêa, que fará a distribuição dos elementos.